Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Batendo Roda para falar sobre o GP da Áustria. E não, eu não esqueci do vídeo do GP da Áustria, mas como teremos novamente rodada dupla nesse final de semana, né? Teremos o GP de Silverstone, GP icônico do calendário da Fórmula 1, então resolvi fazer esse vídeo que a gente fale sobre o que aconteceu no final de semana passado no GP da Áustria e também já projete o GP da Inglaterra, beleza? Então se você é fã de automobilismo, já se inscreve no canal, deixa o like que ajuda bastante, beleza? E bora lá, bora pra vinheta, acelera comigo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do GP da Áustria primeiramente, né? GP que já começou polêmico no sábado, né? Com a classificação, onde George Russell acabou garantindo a pole position depois de bastante polêmica, né? Porque afinal, quem estava com a pole provisória era o Charles Leclerc da Ferrari, que havia feito a melhor volta, e quando estava ali, prosseguindo ali para os minutos finais da classificação, né, o Max Verstappen acabou batendo e isso gerou bandeira amarela na pista, né? Então os pilotos que estavam em volta rápida teriam que diminuir a velocidade exatamente no trecho que o Max Verstappen bateu. Foi exatamente o que o George Russell fez, ele tirou o pé, só que isso acarretou naquele ponto, né? Naquele ponto exatamente que havia a bandeira amarela, ficou ali aquela dúvida se era uma bandeira simples, uma bandeira dupla, etc. Cercado ali de polêmica e aquela indefinição naquele momento da classificação, né? Havia inclusive já terminado, mas fato é que essa tirada de pé do George Russell, com essa questão da bateria, fez com que ele ganhasse até mais potência ali no final, mas fato é também que o Russell já vinha 4 décimos mais rápido que o Leclerc, né? Ele estava realmente ali fazendo uma volta bastante rápida e com essa desaceleração que ele acabou fazendo ali, nessa tirada de pé, ele ficou apenas 2 décimos mais baixo que o tempo do Leclerc, mas ele garantiria a pole de qualquer maneira. Então a Ferrari acabou que nem tentou recorrer da decisão, nem tentou causar um alarde maior, porque de fato o Russell acho que garantiria a pole de qualquer maneira, mas fato é que abriu uma brecha ali perigosa, né? Para a FIA, né? Caso isso aconteça em outras corridas, em outras classificações. É assim realmente um perigo ali, e isso acontecer novamente aí ia causar um alarde e uma polêmica ainda maior. E aí no domingo, né, então George Russell era o pole position, Leclerc largava na segunda colocação, seguido do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que largava em terceiro, e Kimi Antonelli era o quarto. Na largada, o Russell se posicionou bem, o Leclerc tentou atacar na primeira curva, não conseguiu. Um pouco depois, o Leclerc tenta novamente atacar o Russell, e nessa que ele não consegue, ele acaba sendo ultrapassado pelo Lewis Hamilton, que ficou esperando ali uma brecha. Ele conseguiu ultrapassar o Leclerc e assumiu a segunda colocação. O Antonelli, que estava em quarto, também tenta atacar o Leclerc, não consegue, e acaba acontecendo basicamente a mesma coisa. Ele abre uma brecha para uma aproximação do Max Verstappen, que vinha logo atrás. O Verstappen consegue ultrapassar o Antonelli e assume a terceira colocação na prova. E aí vem o ponto alto da corrida, Max Verstappen contra Lewis Hamilton, como nos velhos tempos. O heptacampeão versus o tetracampeão, ali um pega sensacional. O Max Verstappen consegue ultrapassar o Hamilton, que tenta dar o troco, consegue retomar a posição, depois vem uma retomada de posição do Max Verstappen, que acaba conseguindo se garantir na segunda colocação. E aí ele vai à caça do George Russell na primeira, que até aquele momento parecia tranquilo e com uma vitória bastante bem encaminhada. Só que o Verstappen ainda ia pressionar ao longo da prova. Começam então as paradas, né, pro pit stop, né, e aí as estratégias começam a ser desenhadas, né? A Ferrari tenta uma estratégia de 3 paradas, o Lewis Hamilton para bem cedo, né, e logo depois também o seu companheiro de equipe Leclerc também para cedo, já mostrando que a Ferrari ia tentar uma estratégia de 3 paradas, porque a degradação de pneus na pista da Áustria, né, no Red Bull Ring, era bastante grande, né, muito calor ali, temperaturas muito altas na pista, né? Então havia uma degradação de pneus e a Ferrari sofreu bastante, principalmente nesse final de semana,
com isso, né? A gente viu que o carro da Ferrari não tinha rendimento, principalmente o Leclerc, que foi ultrapassado assim por todo mundo. Foi ultrapassado pelo Hamilton no começo da prova. Inclusive o Leclerc, com as paradas, como o Hamilton parava mais cedo, o Hamilton acabou voltando atrás durante 2 oportunidades e ultrapassou o Leclerc de novo, né? Então o Leclerc, além de perder posição para o Hamilton, perdeu para o Antonelli, para o Max Verstappen, para o Hadjar, foi ultrapassado por todo mundo, não tinha rendimento o carro da Ferrari, assim como também o Hamilton também não estava numa corrida muito inspirada, né? Apesar desse pega com o Max Verstappen que eu citei anteriormente, o carro da Ferrari realmente não teve um bom final de semana, tanto que o Hamilton terminou apenas na 5ª colocação, o que jogou uma água no chope aí da Ferrari, que havia muita expectativa depois da vitória do Hamilton em Barcelona, né? Havia uma expectativa bastante grande que a Ferrari conseguisse desempenhar novamente e tivesse uma briga pela vitória no GP da Áustria, coisa que não aconteceu, foi bem abaixo do esperado. E ali no trecho final da corrida começa a aproximação do Max Verstappen do George Russell, chegou a cair para menos de 2 segundos essa vantagem, mas o Russell conseguiu segurar bem. O Antonelli também vinha atrás tentando pressionar o Max Verstappen, mas essa diferença realmente não caía para menos de 1 segundo para conseguir acionar o botão ultrapassagem, né, e ter ali uma disputa realmente mais franca, né? E o pódio se completou realmente assim, vitória de George Russell, que volta, mostra que está vivo, volta à briga do campeonato, né? Ele está ali a basicamente 40 pontos, se não me falha a memória, do Kimi Antonelli, que terminou na 3ª colocação, fechando o pódio. Max Verstappen numa grande corrida, né, mostrando que as atualizações da Red Bull fizeram efeito para esse GP em casa, e o Max Verstappen foi o 2º colocado da prova, mas o principal ponto dessa corrida é a volta do George Russell, né? Até animicamente, o Russell agora consegue a vitória, que era bastante importante para ele, depois de conseguir a pole position no sábado, ele crava a vitória, né? E volta para a briga, mostra que está vivo, e vamos ver o que vai acontecer em Silverstone, né? Vamos ver se o George Russell consegue realmente manter essa atuada de boas corridas, né? Que ele vem se recuperando aí há pelo menos uns 2 finais de semana. No GP de Barcelona ele terminou em 2º, né? Num GP que o Antonelli abandonou. Então essa diferença vem caindo aí consideravelmente depois das 2 últimas corridas. Então a minha previsão para esse GP de Silverstone é novamente uma vitória de George Russell. Eu acho que completam o pódio, eu vou apostar no Kimi Antonelli em 2º, acho que uma dobradinha da Mercedes, vou apostar no Leclerc, acho que finalmente o Leclerc se recupera aí, está precisando realmente de um pódio aí, o Monegasco, está precisando de uma corrida sólida para ele retomar essa confiança, eu aposto nele na 3ª colocação. Então é isso, rapaziada, demos aí um panorama geral do que foi o GP da Áustria, já projetando um pouco do GP de Silverstone, que começa amanhã, né, sexta-feira. Então não se esqueçam, treino livre, já a classificação para sprint, beleza? E a gente volta então na segunda-feira para falar da corrida, o que aconteceu na corrida, que acontece às 11 horas da manhã, tá? Diferentemente dos últimos GPs, que foi às 10, o GP de Silverstone só acontece às 11 horas da manhã, beleza? Então é isso aí, rapaziada, como eu disse no começo do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante, e compartilhe com os amigos, tá bom? Beleza? A gente volta então na segunda-feira. Forte abraço.